Fala futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta terça-feira, como sempre, com muita informação para vocês. Já chega deixando o like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se for sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo à família Futebolaço. É um prazer poder produzir conteúdo para você todos os dias. E se for sua primeira vez aqui no canal, se inscreva aí para não perder as novidades que rolam no dia a dia do Vascão. Quiser comprar camisas aí do Vascão da Gama, entre em contato com a gente na lojinha do Futebolaço lá no Instagram. A gente envia para todo o Brasil e podemos estar adquirindo a sua camisa também, o casaco. Estando em bom estado, novinha, sendo original, manda foto pra gente o tamanho que a gente avalia. Dito isso, vamos às informações. Olha, galera, faltam 16 rodadas para o Campeonato Brasileiro acabar. Alguns times têm mais do que 16 jogos por fazer, porque tem uma galera aí com jogos pendurados. Tem times com 15 jogos, 17 jogos. Enfim, o Vasco especificamente tem 16 jogos a disputar. E já começamos a essa altura ver as primeiras projeções matemáticas aí. E eu queria trazer para vocês 3 levantamentos, um do Gato Mestre do Globo Esporte, uma do Infobola e uma outra da Probabilidade no Futebol da Universidade Federal de Minas Gerais a respeito das chances matemáticas do Vasco no campeonato. Vamos aos números e eu queria abranger o tema, que eu fiz um estudinho aqui para a gente conversar. Primeiro, chance de título do Vasco pelas 3 pesquisas, 0. Chance de Libertadores via G4, o Gato Mestre do GE bota 0,04, o Infobola bota não calcula, e o Probabilidade do Futebol também não calcula. Via G8, ainda assim é baixa. Via G6, perdão, Libertadores 0,80 pelo Gato Mestre, o Infobola não calculou e o Probabilidade no Futebol de Minas Gerais botou 0,71. Chances de Sul-Americana do Vasco, o Gato Mestre do GE não calculou, já o Infobola também não calculou e o Probabilidade do Futebol deu 23,8. Chance de rebaixamento, o Gato Mestre do GE deu 16,71% para o Vasco, deu uma chance de rebaixamento bem baixinho. Já o Infobola e a Probabilidade do Futebol foram muito similares. A chance de queda do Vasco pelo Infobola está dando 32% e a Probabilidade no Futebol está dando 33,1%. Tem bastante jogo ainda por acontecer, tem equipes com jogos atrasados. Isso aqui é uma fotografia de momento. Mas enfim, não vou me apegar muito a isso aqui e queria fazer algumas explanações para vocês sobre um estudinho que eu fiz. Nós temos até o presente momento alguns times com 23 jogos, outros com 22, outros com 21. E a gente pegando para debater agora a questão de queda, historicamente o tal número mágico é 45 pontos. Beleza? Para você chegar ao fim do campeonato com 45 pontos, você tem que ter um aproveitamento de 39,5% de aproveitamento, quase 40%, entre 39 e 40. Sendo que se você der uma olhada no Campeonato Brasileiro hoje, do Atlético Mineiro para baixo, ninguém tem esse aproveitamento. O Galo tem 39 redondo, faltaria uma beiradinha ali para ele fazer os 45, talvez chegaria ali a 44 pontos. E aí ficaria a depender da nota de corte ser mais baixa. Os únicos times que até o presente momento têm uma pontuação para escapar do rebaixamento do Internacional para cima. Inter e o Ceará, que tem 27 pontos, tem 40% de aproveitamento cravado. O Fluminense, que tem 2 jogos a menos no campeonato, tem um aproveitamento de 44 pontos e é o 10º colocado. E esse campeonato também chama muito atenção porque nós estamos vendo um campeonato onde existe um desequilíbrio maior. As equipes da ponta da tabela têm uma pontuação mais expressiva do que o normal e as equipes da parte baixa da tabela estão com uma pontuação menor do que o normal. Só para vocês terem uma ideia, o Vasco e o Santos, que tem a mesma pontuação, mesmo número de vitória, empate e derrota, o Vasco só está à frente do Santos pelo critério saldo de gols, os dois têm 34%. Com 34%, o normal seria você estar na zona de rebaixamento. E pegando a nota de corte momentânea,
O Vitória e o Juventude, que estão na zona, ambos têm 31% de aproveitamento. Se a batida continuar daqui até o final do campeonato, com 32% de aproveitamento, tu escapa. 32% de aproveitamento ao término do campeonato te daria 37 pontos. Olha como a nota de corte, por enquanto, está ridícula. É bem verdade que, historicamente, as equipes da parte baixa da tabela, no retorno, costumam pontuar mais do que no turno. Né? Aquele desespero, contratam na janela do meio do ano, tentam fazer uma força maior para escapar da queda. Às vezes acontece de algumas equipes que estão mais acima, faz um turno ruim e vem descendo para baixo, e outras que estavam numa situação de quase queda, faz uma arrancada muito forte. Dá para pegar o Fluminense do ano passado, dá para pegar o Vasco de 23, só para pegar dois exemplos aqui do Rio de Janeiro, muito recente. Então, não quer dizer que com 37 pontos esse ano você escapa. O que eu estou mostrando é que nesse momento a pontuação do Campeonato Brasileiro está um pouco invertida. A turma de cima está com pontuação muito forte e a turma de baixo está com a pontuação muito baixa. Repito, do Grêmio para baixo, todo mundo tem um aproveitamento menor aí do que o mínimo necessário para atingir os 45 pontos ao término do campeonato, porque realmente a pontuação está muito baixa. O Vasco tem um aproveitamento ridículo, são 23 rodadas, perdão, são 22 jogos disputados e 23 pontos, é quase um ponto por rodada. Se o Vasco for nesse ritmo aí até o final do ano, ele acaba o ano com 38, 39 pontos, que não é suficiente normalmente durante as temporadas, mas hoje está servindo, o que não quer dizer que vai servir lá na 38ª rodada. Então esse é um primeiro levantamento que eu queria trazer para vocês. E agora eu vou para um segundo, porque isso aqui é loucura. O Vasco tem o 4º melhor ataque do campeonato ao lado do Palmeiras. O Vasco é o 3º time, ou é o melhor time, já me perdi nessa estatística agora, que mais marca gols como visitante no campeonato. Ele é G3, eu não lembro se ele é o mais artilheiro ou é o 3º. Isso até saiu semana passada. Agora me deu um branco. Mas o Vasco tem o 4º melhor ataque do campeonato, junto com o Palmeiras. Vasco e Palmeiras têm 32 gols marcados. Só 3 equipes marcaram mais gols que o Vasco no campeonato. O Flamengo tem 47, o Cruzeiro tem 37 e o Mirassol tem 36. Todo o resto não tem um ataque que o Vasco tem. Aí você pega como, por exemplo, o Palmeiras, é o 3º colocado com 2 jogos a menos, e o Vasco tem o mesmo ataque do Palmeiras, é o 15º colocado, 1 ponto fora da zona de rebaixamento. O que difere a temporada do Vasco e do Palmeiras no Brasileiro? É a zaga, ou o sistema defensivo. Enquanto o Palmeiras tomou apenas 16 gols, o Vasco tomou no campeonato 33. E o Vasco tem uma das piores defesas do campeonato. Isso é meio histórico do Vasco. O Vasco costuma ter um dos melhores ataques e uma das piores defesas. É meio que faz parte do DNA do Vasco já de muitas temporadas. O primeiro rebaixamento do Vasco, o Vasco tinha um dos melhores ataques do campeonato e a segunda de pior defesa, alguma coisa assim. Para ganhar jogo era 4-3, 5-4, 3-2, era sempre assim, porque a defesa tomava gol todo jogo e era 1, 2 gols, 1, 2 gols. Era um negócio meio de maluco. E o Vasco tinha Leandro Amaral, o Vasco tinha Edmundo, o Vasco tinha Alex Teixeira, o Vasco tinha Matos, o Vasco teve o Moraes por boa parte do campeonato. Ali na janela do meio do ano ele meteu o pé pro Corinthians. Então o Vasco tinha volume ofensivo, tinha boas peças, Wagner Diniz era um baita lateral, mas a defesa era uma peneira, né? Deus o livre, Jorge Luiz, Eduardo Luiz, mas nem de lembrar que chega a dar um troço. E aí eu vou para uma outra estatística doida. Qual é, Dieguinho? Você já vai saber. Antes, lembrar vocês que a Golcase é nossa parceira aqui no canal Futebolaço. Você pode ir no QR Code da tela, no link da descrição. Todos os produtos que eu vou mostrar para vocês são oficiais e licenciados. Você comprando o Vasco ganha hot. Usando meu cupom, tu ainda ganha desconto. Variedade de garrafa absurda. Tem nossa garrafa Flip Pro de 700 ml. Tem nossa garrafa de entrada, um precinho bem acessível de 500 ml. Todas têm função térmica, tá? Mantém sua bebida gelada aqui dentro com gelo por 48 horas. Nossa garrafa
Urban de 950 ml, tem uma versão dela um pouco menor de 650 ml, um pouco mais acessível também. A galerinha, lembrando que são várias estampas, tá, galera? Dá uma olhadinha no site que com certeza alguma vai te agradar. Copo térmico, pô, tem também, nosso copo Vibe, tem muita coisa legal. Tem o nosso copo Life também, a galera aí de academia e a mulherada se amarra nesse copo aqui, 1 litro 120, tem a opção de você usar ele aqui com canudo ou você pode tirar a tampa também e usar ele como copo normal. Isso aqui é bom para fazer, né, aquelas misturebas lá na academia. O público feminino adora esse tipo de copo aqui, beleza? Gol Case, parceira do canal Futebolaço, dá essa moral aí pro Vascão da Gama, um pedaço da venda ao Vasco indo em bolsa. Dito isso, vamos agora voltar para um assunto que eu queria falar, que é a questão dos erros. O Vasco é o time no Campeonato Brasileiro que mais comete erros individuais que geram gol. E o GE nem levantou aqui pênalti cometido que gerou gol, expulsão. Não, é só aquela famosa entregada, alguém rouba uma bola, um passe errado, um cara que escorrega e gera gol. O Vasco é de longe o time que mais comete esse tipo de erro que gera gol no campeonato. O Vasco tem 9 erros individuais que geraram gols no campeonato. O segundo colocado é o Fluminense, com 6. Se a gente pega do terceiro para baixo, há um abismo. O terceiro time que mais cedeu gols por falhas individuais é o Ceará, com 4. O Vasco tem pouco mais que o dobro do terceiro colocado. E aí se a gente pega o normal, que todo time comete algum equívoco que gera gol, né? Ninguém tá falando que, nossa, ninguém tem que errar e não sai gol. Até porque se ninguém errar, não sai gol também. Mas o mais normal seria isso aqui. Nós temos um pelotão ali com 3 erros, São Paulo, Santos, Atlético Mineiro, Bragantino, Internacional. Tem um outro bloco ali com 2 erros, Bahia, Corinthians, Sport, Juventude e Vitória. E nós temos um bloco final com 1 erro, que gerou gol. Flamengo 1, Mirassol 1, Cruzeiro 1, Fortaleza 1, Grêmio 1. Ou seja, erro zero não existe. Nem o Flamengo, que é líder do campeonato, o Cruzeiro, que é o vice-líder, todos eles pelo menos têm uma falha que resultou em gol. Agora, entre 1 e 9, entre 2 e 9, entre 3 e 9, porra, não dá, né? O Fluminense, que erra pra caramba, tem 6. Então o Vasco tem aí o triplo de erros aí do que uma galera e 4 vezes mais do que outra. Então assim, não dá, cara. E aí, pode, quem foi que cometeu os erros que geraram os gols? Vou trazer o nome dos bonecos para vocês. O Paulinho foi o único jogo que o Vasco cometeu uma falha e não deixou de vencer o jogo, tá? O Paulinho cometeu um erro na estreia do Brasileiro, Vasco e Santos em São Januário, o Vasco venceu por 2-1. Depois o João Vitor cometeu um erro naquela vitória do Corinthians lá em Itaquera por 3-0. Depois o João Vitor cometeu outro erro na derrota do Vasco para o Ceará por 2-1. Na 7ª rodada o Vasco perdeu por 1-0 para o Palmeiras lá em Brasília, aquela série de bola maluca. Léo Jardim dá no Hugo Moura sai para o lado errado, perde a bola e o Vasco acaba tomando ali o gol. O Vasco teve uma falha também do Verratti na 17ª rodada, aquele jogo do Inter que ele tenta cortar e escora a bola para o jogador do Inter fazer o gol. O Fusato comeu um frango no jogo do Mirassol. No mesmo jogo do Mirassol, o Maurício Lemos fez uma besteira ali, deu a bola no pé dos caras, a gente tomou o gol. E contra o Ceará, o Vasco cometeu 2 erros, os 2 gols do Ceará saíram de erros do Vasco, o Matheus Carvalho e o Paulo Henrique. O GE computou que o Vasco perdeu 9 pontos por erros individuais. Se os nossos jogadores não tivessem cometido esses erros, o Vasco, ao invés de 23, teria 32 pontos na tabela, que nos levaria hoje para a 8ª colocação do campeonato, estando ali a 3 pontos do Botafogo, que é o 6º, e do São Paulo, que é o 7º, ambos ali com 35, aí 4 pontos a gente ficaria ali do Bahia, que é o 5º, com 36, e o Mirassol, que está no G4, tem hoje ali os seus 38 pontos, a gente estaria a 6 pontinhos do Mirassol. Óbvio que a gente mesmo falou que erro zero não tem. Em vez de 9 pontos, me dá 4, vai. Não tô nem pedindo a metade, menos da metade dos pontos. O Vasco pularia para 27. Com 27, pelos critérios de desempate, o Vasco estaria hoje à frente do Ceará e do Inter. O Vasco seria o 11º colocado. Se você botasse 5 pontinhos, né, um pouquinho mais da metade ali, já que o número é ímpar, vamos fechar com 5, o Vasco seria o 10º colocado com a mesma pontuação do Fluminense. Então olha como os erros individuais estão fazendo uma diferença colossal
na temporada do Vasco. Lembrando que temos jogadores aqui até que já saíram e nós temos erros variados, tá? Se você pegar para dar uma olhada aqui, tem volante, tem zagueiro, tem atacante, tem goleiro, tem lateral direito. E o curioso que o João Vitor, que já deixou o Vasco, ele é o jogador que mais cedeu erro, né? Que deu gol para o adversário, 2. Do restante, todo mundo cometeu um erro só. O PH tem 1, o Cocão tem 1, o Lemos tem 1, o Fusato tem 1, o Verrete tem 1, o Paulinho tem 1, o Hugo Moura tem 1. Ou seja, não é um jogador específico que tá dando a paçoca e toda hora um jogador específico faz um AM e o Vasco toma gol. Não, é algo meio que como se fosse uma infecção generalizada, né? O time como um todo, cada hora um erro. Então, a gente olhou aqui boa parte de erros aqui espalhados. É bem verdade que se você der uma olhada aqui, o PH é titular, o Cocão não, o Lemos não, o Fusato não, o Verrete é, o Hugo Moura é, o João Vitor já vazou e o Paulinho não é. Então, boa parte dos erros aqui vem de jogadores ou que já deixaram o Vasco, que é o caso do João Vitor, que a torcida estava por aqui, ou de jogadores que não são titulares, né? Matheus Carvalho, Maurício Lemos, Fusato e o Paulinho. São jogadores que isso até explica um pouco a não titularidade deles aí. Então, queria saber se alguma coisa nesse sentido aqui te chamou a atenção. E aí, para fechar o assunto, eu queria deixar com vocês o Fernando Diniz, na entrevista coletiva pós-empate com o Ceará, ele comentando justamente sobre isso, sobre as falhas e erros individuais do Vasco, que acabam resultando em gols do adversário. Vou deixar com vocês o Diniz e eu quero fazer uma contribuição e dar a minha opinião sobre o tema logo na sequência. Confere. O lance do PH e depois de ter chutado a bola, eu não entendi muito a pergunta. Depois de ter chutado, ele não chutou. Foi a escolha dele. Quantas bolas a gente chutou contra o Botafogo para frente? Nós chutamos muito mais do que saiu jogando. Isso é uma escolha do jogador. E erros acontecem. Erros individuais. Hoje, assim, hoje teve erro individual mais claro do que nas outras vezes. Eu não vi assim, que teve erro individual claríssimo, igual você colocou no Atlético Mineiro, ou no Grêmio, ou no Bragantino. O lance do João Vitor, João Vitor escorregou, mas foi um lance que ele escorregou, depois a bola escorregou e teve a falta. Depois da falta que teve, mas um lance, pô, aí nós teve muita repercussão. Esse erro do João Vitor foi um dos menores problemas daquele lance. Ele escorregou, fez a falta, a bola saiu da área, foi lá, pô, a gente desviou a bola voltou para a área. Errar, futebol é um jogo de erro. Hoje a gente teve 2 erros assim que a gente não costuma cometer, não tem nada a ver com os erros. O erro do Grêmio, por exemplo, foi um escorregão. Até por conta do. Não tem nada a ver. Hoje a gente teve. São 2 erros assim que a gente não. Eu acho que a gente nem tinha cometido erros assim parecidos e tivesse tomado o gol. Então a gente lamenta, é muito triste e frustra todo mundo, principalmente a torcida. E a torcida tem que ficar triste mesmo. E sofrida, e todo mundo tem que ficar sofrido. Agora, o time, ele, na minha opinião, assim, não é que ele não performou. O time, ele estava jogando muito bem no primeiro tempo até a gente tomar o gol. A gente estava em cima do Ceará, estava com a marcação encaixada, o Ceará estava produzindo pouco. Depois que a gente tomou o gol, a gente deu uma desestabilizada, desorganizou um pouco. No segundo tempo, também, a gente melhorou um pouco na volta do segundo tempo, depois desorganizou de novo. Mas a gente... E o Ceará é um bom time. Não? Se você pegar os resultados do Ceará, quase todos os jogos vai empate ou eles perdem ou ganham por placar mínimo. Então, ganhou do Cruzeiro fora, empatou com o Flamengo, aí perde 2-1, ganha de 2-1, 1-1, 0-0, é um time que tem uma defesa sólida. Então não é um adversário fácil, é um adversário que tem seus méritos. E a gente podia ter jogado melhor. Eu acho que se a gente não toma o primeiro gol, a equipe estava passando desenvoltura até tomar o gol. Depois a gente se perdeu um pouco, quando teve a expulsão, aí a gente teve talvez o nosso melhor momento, a gente soube aproveitar com as mexidas, a gente fez o gol e depois a gente teve mais chance de fazer o terceiro e o quarto gol, a gente não fez. E infelizmente a gente tomou o gol praticamente no lance derradeiro da partida. O Paulo Henrique é um dos jogadores, desde que eu cheguei aqui, que mais entrega coisas positivas no time. Hoje, infelizmente, teve um lance pontual, mas é um dos melhores, tanto é que é um jogador pré-selecionado. Estava na lista dos 50, 60 jogadores que podiam ser convocados para a seleção brasileira. São coisas que você não tem controle.
o lance do Paulo Henrique, o lance da saída, que são coisas treinadas e coisas fáceis. Agora você fala assim, não tem uma... A gente tem que parar de cometer. Os erros de hoje foram até mais evitáveis que os outros. São erros claros hoje que aconteceram. A gente tem que parar de errar, e a gente errou, e os caras tiveram assertividade. A gente errou mais umas 2 vezes ainda, pelo menos, contra o Ceará. O Ceará teve talvez umas 4 chances de gol, 5, e pelo menos 4 a gente que entregou hoje. Coisa que não aconteceu contra o Botafogo, nenhum dos 2 jogos. Mas hoje a gente ofereceu chances que a gente não estava oferecendo nos outros jogos, nem contra o Corinthians a gente errou o que a gente errou hoje. É uma marca que o time acertamos muita saída, mas assim, a gente errou. Teve que saiu o primeiro gol, tivemos mais os 2 erros ali de saída, que são erros que a gente não treina muito para não acontecer, mas infelizmente aconteceram. Eu vou continuar trabalhando para otimizar o time, para que esses erros não aconteçam, obviamente, e que a gente volte a vencer. Bom, galera, eu sei que tem uma galera que é meio hater do Diniz e nessa hora vai falar, ah, eu falei da saidinha do Diniz, quer sair tocando bola desse jeito, aí a gente não tem time para isso, toma gol aí. Vamos lembrar, galera, que o Diniz está no Vasco já há bastante tempo e o Vasco é a primeira vez que toma um gol assim. Na saída de bola, alguém errou um passe ali pressionado e tomou um gol. E era uma jogada completamente corrigível. O Léo Jardim poderia ter dado chutão, o Matheus Carvalho poderia ter dado um passe melhor ou até dominado a bola ali para fazer outra coisa. O lance do PH então é piada, o PH domina a bola, tá na frente, era só dar uma porrada. Ele tentou meio que dominar a bola e fazer a parede para ver se de repente o Cuesta chutava a bola, e ele nem que foi fazer a parede, o cara muito rápido tomou a frente dele, quando ele ainda inclusive tentou puxar a camisa do cara, não conseguiu, o cara esticou o pé, deu um chute meio de qualquer jeito, o Léo Jardim tomou um susto e rebateu, o Pedro Henrique ligado confirmou o gol ali no rebote. Então não vejo culpa nenhuma do Diniz nos 2 gols do Vasco. Tem coisa que é mérito do treinador, tem coisa que é demérito do treinador. Agora ali, para mim, são erros individuais dos jogadores. O cara que perde um gol cara a cara com o goleiro, o cara que erra um passe e o time toma um gol. Então tem coisas que é do treinador, tem coisas que não. Então eu acho que o Diniz não tem culpa no lance dos gols do Vasco. Tá? Ele tem culpa, de repente, em escolher uma peça em virtude de outra, demorar para mexer. São outras questões. Mas no jogo específico do Ceará, eu acho que o Diniz tem 0 culpa, são erros individuais dos próprios. Ele mesmo comentou isso na coletiva, mas fez questão também de ter ali elogiado o Paulo Henrique e dado uma passada de pano com razão, porque o PH é um dos melhores jogadores do Vasco na temporada de 2025, tem crédito demais com a gente. Acabou cometendo um erro que não é comum. O setor que o PH é disparado melhor é na defesa. No ataque ele é veloz, ele dribla, mas toma muita decisão errada, erra muito cruzamento, mas na defesa ele costuma ser impecável. Justamente aonde ele é absoluto, ele acabou cometendo uma falha. Mas o PH vai se recuperar disso aí, de repente já, quem sabe até mais uma vez, ele vira e mexe, aparece em clássicos aí com atuações decisivas, quem sabe ele não retribui essa falha aí com um gol, com uma partida estupenda contra o Flamengo no próximo domingo, beleza? Então é isso, assim eu encerro com vocês a nossa primeira edição. Quero te ouvir, deixa aqui embaixo nos comentários sobre tudo que a gente discorreu. O que você acredita? Essa pontuação vai se manter baixa? Vai se precisar de bem menos pontos esse ano para escapar da queda? Não, a galera vai pontuar mais no segundo turno e vai chegar mais ou menos ali nos 45 pontos. Como é que você está vendo essa questão desses erros defensivos? Te chamou a atenção o Vasco ter o 4º melhor ataque do campeonato? E também, qual é a sua projeção para a sequência da temporada? Você acredita que a gente está olhando muito ainda por um período do Vasco, a gente ainda está colhendo fruto, né, de uma temporada acidentada, a janela que no primeiro semestre que não foi tão boa, agora já foi legal. Enfim, tem muito assunto para debater. Use espaço aqui embaixo para comentário, para deixar a sua opinião, beleza? Beijo no seu coração, saudações vascaínas e até daqui a pouco. Tamo junto.